queria agradecer a presença mesmo, porque eu gosto muito de falar sobre isso, né? Óbvio que a dança é minha vida, estudo isso há muitos anos já, acho que eu já dei umas 10 palestras sobre isso, né? Sempre. E eu gosto muito, assim, porque a cada vez que eu falo desse assunto, eu agrego coisas para mim. Então, acrescento na minha dança, no meu entendimento sobre a dança. Hoje ele é muito diferente de quando eu comecei, e porque as informações são muitas hoje, né? O acesso à informação é muito grande. Então, assim, eu entendo que a dança do ventre ela é uma dança sobrevivente. Ela é muito, muito antiga, né? A gente vai conversar sobre esse assunto, mas ela sobreviveu e se influenciou, e se influencia e sobrevive muito, muito, muito e sempre, tá? Então, primeiro, assim, queria começar falando que quais são os nomes que a gente conhece, né? O que vocês já ouviram falar? Dança do ventre é o comum. E outros? Que outros vocês já ouviram? Falem algum aí. Além, né, da dança do ventre. Dança oriental. Rakshak. Que mais? Belly dance. Só? Dança árabe. Ok. Eu acho que, assim, são muitos nomes e muitas danças diferentes, na verdade, né? A confusão, o que para mim era difícil no começo era entender como é que a gente fala de dança oriental, aí pensa naquela dança antiga das pirâmides, né? Do faraônica, ou até antes a dança primitiva, e aí compara com a dança que era feita no cinema egípcio, por exemplo, onde elas usavam roupas com as pernas todas de fora, ou até mais a dança que é dançada hoje, com a vestimenta, né, com o figurino de hoje. Então, para mim era um pensamento assim muito, eu falava, mas como é que eu junto uma coisa na outra? Da onde vem isso, né? Por que é tão diferente? E por muitos e muitos anos eu briguei com isso, sabe? Eu fui muito julgadora até. Ai, a dança do ventre verdadeira é essa aqui. A Val, que a me acompanha. Mudamos os nomes, fizemos loucuras já, sabe? Eu já chamei ela de tudo quanto é nome. Ai, o que você dança? Ah, eu danço dança oriental, dança árabe, Rakshak, Raks, dança do ventre. Tá, porque aí você sempre tem que explicar, né? Aí você fala dança do ventre, ok, todo mundo entende o que é. Então, realmente, é o nome que pegou, é o nome dela, enfim. Dança do ventre é uma tradução de um nome francês. Dança do ventre. Eu não vou gastar o meu francês com você, não existe. Mas, assim, por que esse nome, né? Então, se esse nome veio da França, né, se esse nome é uma tradução do francês, isso significa que o primeiro contato com essa dança, né, quem nomeou essa dança foram os franceses. Foi um contato europeu com essa dança, certo? Então, a gente tem que voltar lá na história, em 1780 mais ou menos. Vou precisar olhar as datas, porque óbvio isso não é muito claro na minha cabeça. Napoleão, né, o general Napoleão Bonaparte, decidiu fazer uma expedição para o Egito, porque ele queria conhecer esse Novo Oriente. Então ele era um cara super visionário e também tinha toda a questão imperialista da França, né, de conquistar tudo. Então ele, vou lá para o Egito para conhecer esse Novo Oriente. Era um lugar, né, também que tinha acesso às rotas de comércio, à Índia, enfim. Era um lugar muito interessante no pensamento dele, e também tinha mais um atrativo porque a Inglaterra estava de olho no Egito também. Então, França e Inglaterra sempre tiveram uma briga, né? Então, Napoleão embarcou num navio. Se eu ficar fazendo isso, vai pá, pá, né? Sim ou não? Embarcou num navio chamado Oriente,
e ele foi com 100 civis para o Egito. Lá dentro do navio tinha poeta, botânico, cientista, escritor, astrônomo, tinha de tudo, né? Ele queria mesmo investigar o Egito, ele queria, né, trazer muito material para o Ocidente. Então ele chegou lá no Egito, foi super fácil a entrada deles lá, porque o material de guerra que eles tinham era muito bom, né, comparado com o Egito, que era dominado pelo Império Otomano nessa época, então eles não tinham muita coisa de guerra. E aí o Napoleão chegou e ficou lá por um tempo aprendendo sobre aquela cultura. Dessa viagem do Napoleão no Egito, saiu assim um livro, 22 volumes sobre o Egito. Então tem um monte de coisa lá, né? Ele também trouxe para a França o obelisco que tem, um obelisco que tem lá em Paris. Enorme, gente. Eu ia trazer a foto, não achei a foto desse obelisco, enfim. Mas é uma coisa gigantesca. Você fala, caramba, como é que traz um negócio de lá? Fora o acervo do Louvre todo, que não foi o Egito, né? Que não, do Egito, desculpa, o acervo do Louvre do Egito, não foi o Napoleão que trouxe, mas são coisas homéricas, assim, estátuas enormes, né? Que você fala, caramba, meu, como é que pode trazer tanta coisa de lá, né? Enfim, a partir de Napoleão, o Oriente, o Ocidente, conheceu o Oriente. Óbvio, através dos olhos dele. Então, do relato dessas pessoas que estavam na viagem do Napoleão, né? Estavam lá dentro da expedição, eles puderam relatar que tinham 2 tipos de classes de artistas. Umas eram as Gawazi e as outras eram Awalim. Então, eu vou explicar o que são esses 2 tipos, porque isso é muito importante para a gente entender qual era o tipo de mulher que dançava na rua ou que fazia um tipo de arte no Egito nessa época. É aí que entra mesmo a nossa dança. Então, a Gawazi era aquela mulher que vivia na rua, ela sobrevivia da arte dela. Essa palavra Gawazi, né, ela é um plural de uma palavra que chama gazia, que significa dançarina. Na verdade, o verbo é invadir, mas ela tem esse significado até pejorativo para dançarina. Gazia, é uma dançarina de uma reputação esquisita até, sim, duvidosa, exato. Enfim, essas mulheres, elas eram muito livres, elas dançavam na rua, enfim, e com movimentos de quadril, de braço, de tronco, as roupas que elas usavam, os adereços, né, muitos adereços, então elas chamavam muita atenção. Eu tenho uma paixão enorme por essas mulheres, eu estudo elas em especial há muito tempo. Dá para a gente fazer uma palestra só sobre elas, porque é muito interessante a história. Eu gosto da maneira como elas dançam por conta da liberdade que elas têm. E essa liberdade provocou coisas muito ruins, né, durante a vida delas. Enfim, existe um filme muito interessante que chama Romani Trail, que é uma viagem, né, que o escritor vai relatando as ciganas, né, que saíram da Índia, foram para o Egito, do Egito foram para a Espanha. Então ele relaciona essas 3 danças, que é a dança indiana, o Gawazi e o flamenco, como tendo raiz cigana. É super interessante, eu gosto muito, tem no YouTube, mas estudando profundamente, assim, eu não encontro muito a relação das ciganas com a Gawazi. O que eles falam é que assim, é que elas falavam uma língua esquisita, fora o árabe.
Eu acho que essa língua só pode ser um dialeto cigano, enfim, eu acho que deveria ser uma outra coisa, mas eles não especificam nos livros, ok? Mas eu gosto muito dessa versão da saída da Índia, indo para o Egito e para o Flamengo, e para a Espanha. Enfim, essas mulheres, elas fizeram fortunas com a época do Napoleão na França, porque os soldados amavam, né? Imagina que a mulher europeia, ela era completamente diferente dessa mulher egípcia, né? Em vários sentidos físicos e também dessa liberdade, desse jeito de dançar, dessa maneira de viver a vida mesmo, entendeu? Então, eu acho que quando você conta alguma coisa sobre a pessoa, né? Aqueles escritores, poetas, muitos deles são apaixonados por elas. Eles falam assim, ela era meio esquisita, tinha umas coisas na cara, sabe? Mas, nossa, eu me apaixonei pelos movimentos dela e realmente eles ficavam muito apaixonados, né? Ao longo dos tempos, aconteceu muita prostituição, né, nesse meio. Mas, assim, era um fascínio pela liberdade mesmo daquela mulher, sabe? Pelo jeito diferentão dela, né? Enfim. Então, existiam essas mulheres, existiam outras que a gente chama de Awalim, A-W-A-L-I-M, Awalim. E o singular é Aumé. Essas mulheres, elas eram, né, poetisas, escritoras, né? O significado da palavra Aumé é culta, educada, tá? Então, essas mulheres, onde elas estavam? No harém, dentro do harém. Nos lugares fechados, não tinha acesso de estrangeiro, né? Não tinha acesso de homem, inclusive. Os homens que frequentavam o harém, quando tinha uma apresentação de Maomé, ela ficava atrás de uma cortina, de um biombo, né? Ela nunca se mostrava. E elas eram, assim, extremamente versáteis mesmo, cantoras, dançarinas, poetisas. Elas também ensinavam a arte do amor, né? E tudo para as mulheres. Enfim, existia essa troca mesmo sobre a vida com essas, uma troca de vida mesmo entre as almés e as mulheres que frequentavam o harém. Eu vou colocar para vocês agora, então, olha a roupinha dela. Então, ela tem o snuge na mão, né? Tem um sapatinho, uma sainha. Enfim, já é uma coisa bem diferente, né? A gente não está acostumada com esse figurino mais. Essa aqui é uma gawazi com glamour. Por que com glamour? Porque já é uma pintura orientalista. Eu vou explicar para vocês o que significa isso, mas já tem todo um enfeite. O que significa essas espadas? É isso mesmo? A gawazi, ela equilibrava tudo na cabeça. Espada, jarro, balde, roupa, brinco, tudo. Por quê? É uma questão circense, ela quer chamar atenção. Quanto mais atenção ela chamar, melhor. Mais dinheiro ela consegue, enfim. Tem um livro também que fala sobre esse cinto de moeda que a gente usa, vem da gawazi ganhar o dinheiro e costurar na roupa para ninguém tirar dela, sabe? Então ela vai enfiando um monte de coisa na roupa, presentes, moedas, e fica com essa roupa cheia, né, de coisas. Ó, vou pôr mais uma. Essas são várias. É um grupinho de gawazi. E outra gawazi com glamour, que também é uma pintura orientalista. Já é assim, elas já aparecem bem brancas. Tá vendo? Um cabelo bem à mostra. Na outra, o cabelinho estava preso, né? Não tinha assim. E essa aqui são as mazins. Essas gawazis, elas são sobreviventes, né? Elas, até hoje,
ficam no sul do Egito, já são bem mais velhas. Olha como elas estão novinhas nessa foto. E elas aparecem no Romani Trail, aquele que eu falei para vocês, o filme. Conta toda a história da vida, do pai delas, como que eles chegaram no Egito. É super legal, né? De assistir. E elas são, sim... Não é? Eu não sei assim, sabe? Se houve uma mistura, de repente, da Gauase com esse povo cigano. E aí originou outro tipo de Gauase, certo? Sim. Sim, eu acredito que sim. Aí vamos ver as almés, então. Essa aqui é o quadro que eu postei no grupo, que eu acho ele muito lindo. Então, olha os soldados, isso aí é totalmente irreal, porque o Maomé, como eu disse para vocês, jamais se apresentaria assim. Com o corpo bem à mostra, né? Os soldados ali, não tem nada a ver. O que eu acho legal desse quadro de ver é a sinuosidade dela, né? Porque imagina, gente, um quadro de balé. Olha ela é toda arredondada, essa diferença, sabe? Essa coisa que aproxima do sentimento. Eu acho que eles se encantaram por isso. Então, quando o cara retrata isso, né, coloca num quadro, acho que ele está querendo dizer isso, assim, sabe? Da questão da dança mesmo, sabe? Aí essa aqui é outra almé. Olha como os figurinos mudam muito, né? E essa aqui é outra almé, que eu acho bem bonita também. Eu gosto muito. E ela tá com um pandeiro na mão, e pandeiro é uma dança, por exemplo, que a gente não acha relato nenhum. Nossa, procurei em livros. Não tem, sabe? Eu não consegui ainda fazer esse link do pandeiro com a dança do ventre. Só através de pinturas orientalistas, só que elas não são confiáveis, entendeu? Como material de dança. É maravilhoso, né? Mas assim, o cara tá inventando, ele tá olhando e ele é o olhar dele, certo? Bom, aqui é um harém real. Isso é bem... Olha esse harém. Super atrativo, né? Daí já dá pra ter ideia de quantas pessoas fazem uma... fantasia, né? Um conceito totalmente distorcido de harém, né? Seria um harém. Incrível, né? Esse é um harém, são todas mulheres juntas, né? O harém era um lugar na casa, gente, nada mais do que isso, onde as mulheres se reuniam, certo? Pra fazer o que for, cozinhar, lavar, conversar, cuidar do filho, trocar, reclamar, falar mal do marido. Era isso, era esse lugar só, entendeu? Agora, olha um harém de acordo com os nossos olhos, né? Olha o cara ali no meio, tá vendo ele? Porque essa é a ideia, né? De um cara com várias mulheres, né? É surreal, não é surreal? Olha essa aqui, gente, desculpa, mas eu não Quase as fotos que pude. as adolescentes postam no Facebook. Ó céus! E esse aqui é um harém imperial, né? Porque, por exemplo, a gente foi para a Turquia e tinha um harém imenso lá, né? Na verdade, tinham... Esse daqui não é o da Turquia, né? Eu não sei de onde que é, eu peguei na internet. Mas é um espaço gigantesco, onde aí o sultão, tinham várias mulheres. Sim, mas não é daquele jeito, não é bagunça, sabe? É tudo organizadinho, arrumadinho, né? Não tem ninguém pelado. Não tem. Pelo menos eu acho que não, né? Ok? Então, só para desmistificar um pouquinho essa questão do harém, mas, por exemplo, a Márcia Dib, que é uma pessoa incrível que a gente tem contato aqui no Brasil, ela tem uma palestra maravilhosa sobre harém. Aí ela fala toda sobre a diferença do olhar deles
para o público e privado, que é totalmente diferente do nosso. Por isso que a gente acha tão esquisito que as mulheres árabes não tocam no outro, não beijam o outro, né? A gente tem dificuldade em aceitar, julga, critica, mas não é, porque a questão é do público e privado. O que se faz na rua não se faz em casa e vice-versa. É só uma questão de entendimento, sabe? Então, é muito legal fazer essa palestra dela. Quando tiver, eu aviso. Ela já deu aqui na escola também. É muito interessante. Então, assim, qual das representantes de arte vocês acham que os soldados tiveram contato? As Gawazi, né? Ou a Al-Alim? Óbvio, certo. A Al-Alim, eu duvido, assim, pode ser que um chefe, né, do estado, lá o Napoleão, fosse convidado, tivesse acesso, mas era atrás do pano, atrás da cortina, e era apreciação de arte, certo? Não é nada de oba-oba, assim, de dança, enfim. Então, quando os primeiros relatos que a gente tem de dança no Egito, eles estão se referindo às Gawazes, que eram essas mulheres super livres, né? Depois que a França saiu, a Inglaterra chegou e ficou esse trânsito, porque o Egito abriu as portas, né, de certa forma, e os pintores, os artistas, eles ficaram muito encantados por esse lugar onde tinham essas pessoas exóticas, né? Eu estou usando todos os termos que são até classificatórios, né? Como é um outro olhar, é exótico, é erótico, enfim, né? São termos que a gente usa até para classificar as pessoas. Então, eles estavam muito encantados com essas mulheres, enfim, e muitos foram, né, para o Egito. Chegaram lá, viram, pintaram. No museu também lá da França, no d'Orsay, tem um acervo imenso orientalista, é muito bonito, sabe? Vale a pena, assim, de ver e entrar na ideia deles, porque a ideia não é retratar uma dança que não existiu, e sim trazer um olhar deles para aquilo, sabe? Enfim, o que aconteceu? Essa visitação toda no Egito, né, provocou assim, as Almés ficaram super incomodadas, né, Al-Alins ficaram super incomodadas com esse olhar estrangeiro e foram para o sul, saíram do Cairo, não gostaram, começaram a migrar. A Gawazi, que nada é boa, falou, bom, tem um espaço aí de dança para mim, porque eles queriam ver essa mulher aí que não aparece muito, quem é essa tal de Al-Alin, que não vê. Então, algumas Gawazes começaram a se passar por Al-Alin. Para ganhar mais dinheiro, né? Enfim, e aí, com isso, ficou meio deturpado, porque o que a Gawazi faz, a Al-Alin não faz, né? E não fazia. Então, misturou um pouco a ideia de dança, dançarina, o que é que cada uma faz, né? O governo começou a falar, opa, essa história aí de dança e de dançarina e de mulher, não sei o quê, é rentável, sabe? Porque tá todo mundo vindo aqui querendo ver, não sei o quê. E começou a carcar imposto em cima das dançarinas, das mulheres, das cantoras, enfim. As pobres coitadas não tinham, né, o que fazer. E começaram a se empobrecer mesmo, assim. Muitas procuravam os soldados, que era o lugar onde elas tinham o dinheiro fácil, né? E a prostituição cresceu, porque era uma maneira de sobrevivência mesmo. O que acontece, gente, é que teve um surto de sífilis no Egito, assim, pesado mesmo. Então, a França, a Inglaterra, o Egito, desesperado para resolver isso, e cada um jogava para o outro. E aí, então, o governo egípcio decretou, olha, quem aparecer com um estrangeiro, se tiver mulher árabe com um estrangeiro, vai ser decapitada. E elas não botaram muita fé, 400 Gawazes foram decapitadas nessa brincadeira mesmo. Esse livro aqui, O Serpente do Nilo, fala que elas estavam em torno de 7.000 no começo. Quando eles chegaram, para vocês verem como é um país de dança, né? Tinham 7.000. Tudo bem?
Tinham 7.000 e aí 400 delas foram mortas nessa brincadeira aí. Elas começaram a ir para o sul, onde a fiscalização era um pouco menor e tal. E aí também a religião islâmica estava chegando com mais força, no sentido de, assim, o que são essas mulheres muçulmanas dançando para não muçulmanos, sabe? Porque, assim, o Islã, ele aceita a dança, mas ele não aprova, não valoriza, não incentiva. Mas é uma manifestação do povo árabe, principalmente egípcio, né, que é o que a gente está falando, que, ok, né, tem várias festividades, em casamentos, batizados, isso é muito comum. Tem dança do ventre, as pessoas dançam na rua. Então, assim, a questão deles era a exposição do corpo da dançarina, da mulher árabe, da mulher muçulmana, para o não muçulmano. Então, eles começaram a pegar pesado na questão de, olha, não dá para ser assim, sabe? Tá uma bagunça isso, o que a gente vai fazer? E aí, um cara chamado Muhammad Ali, ele pegou o posto lá, né, do Egito mesmo e falou, bom, vocês, gauás, dançarinas, não sei o quê, fora daqui. Baniu a dança no Egito, principalmente no Cairo, né, mas no Egito como um todo, é porque a fiscalização era menor fora do Cairo, e ele aceitou, né, que a Inglaterra, que agora estava com mais poder, falasse mais alto. Então, aceitou as regras e, enfim, essas mulheres ficaram fora, né? A dança ficou fora desse ambiente por 60 anos. É muito tempo. Só que é uma arte sobrevivente, como eu disse para vocês. Vocês acham que extinguiu totalmente? Não, nunca, né? Sempre tem artista fazendo alguma coisa. Eu não vou entrar muito, mas tem um tipo de dançarino, que chama Hawal, que é Khyal. Esses caras se vestiam de mulheres e dançavam, principalmente no Cairo. Principalmente nessa época, foi onde mais apareceu isso, né? Algumas pessoas falam que eles eram turcos, enfim, não sabe direito. Mas, assim, eles deixam claro que só o estrangeiro não percebia que era homem. O egípcio sabia, né, e tal. Eles não é que eles imitavam as mulheres, era só uma representação, enfim. Não sei. Não tem nada sobre eles na internet, joguei no Google, no YouTube, não sei o que, não achei nada, assim, nenhuma foto, nada. Mas tem esse livro aqui, ele fala bastante dessa personalidade, né, enfim. A dança foi totalmente não, eu quero falar banalizada. A dança foi totalmente banalizada. Imagina que no século XVII, né, lá 18, quando Napoleão chegou, a Awalim significava o quê? Poetisa, culta, educada. Depois a Awalim virou dançarina e depois ela virou prostituta, porque já não sabia mais o que era. E os próprios franceses e ingleses, quando eles relatam, eles são bem claros, né, nas coisas que eles escrevem. Eu tentei não julgar, mas assim, eles falam muito assim, claramente que eles faziam sexo com essas mulheres e que eles queriam, era por causa disso, que a dança sempre a dança virava uma coisa sexual, né, Val? A Val já leu bastante relato também. Então, assim, isso é muito claro que virou uma bagunça mesmo. A Inglaterra chegou para botar um pouco de ordem no Egito, segundo eles, né? Então, quando a dança voltou, porque afinal era algo rentável, né? Lembra? É algo rentável, a dança é. A arte, né? Ela precisa estar ali presente no país. Então, ela volta, deixa eu falar a data para vocês terem uma ideia. Por volta de 1840, ela volta. Tá?
eles revogam, né, o decreto. E aí a Inglaterra está super influente no Egito. Começa a inserir o cinema, desenvolver bastante o país, colocar principalmente na cabeça deles que eles precisam ir atrás dessa modernidade, que eles precisam dessa revolução, né? Que eles precisam mudar muitas coisas no país. Então, a Inglaterra tem até escolas britânicas dentro do Egito, né? Muitas pessoas da classe alta começam a ter contato com essa educação. E, de certa forma, eles vão moldando o olhar deles para esse novo lugar, sabe? A dança foi permitida, mas, calma, no nightclub, né? Vamos criar nightclubs e tal, espaços incríveis de dança, né? Então a gente pega as melhores dançarinas que a gente tem aqui, coloca lá num palco. Imagina, não tinha palco, gente. Que palco? Era na rua, era o pé no chão, era ali, sabe? No contato mesmo. Então, a gente que dança sabe o quanto o que é você dançar num espaço assim, o que é você dançar num espaço enorme. Né? O palco faz toda a diferença na dança, no sentido cênico mesmo, coreográfico, o espaço. Imagina, um movimento que é desse tamanho, ele tem que ficar desse tamanho no palco para ser, né, para ser visto. A roupa, a mesma coisa. As roupas não tinham brilho, não tinham, né, o glamour. No palco tem a luz. Então, assim, ela foi assim muito modificada por conta dessas coisas todas. Nessa época surgiram bailarinas como a Samia Gamal, Tahia Carioca, que são as nossas referências de dança do ventre hoje, né? A gente assiste essas mulheres que apareceram no cinema egípcio. E aí elas começam a usar aquele figurino de 2 peças, a saia longa, né? Todas magras já, né? Começa a aparecer assim, elas têm um quadril, não é essa magreza de hoje, né? Mas são magras. E aí, eu vou fazer uma pausa no Egito e vou para a Europa agora, porque imagina que o Napoleão chegou com todas essas novidades, certo? Todos os escritores, os artistas trazendo essas mulheres maravilhosas do Oriente, exótico, né? Nossa, a Europa ficou assim, entrou num furor, né? Então, essa época que a gente fala do século XIX é orientalista. A gente fala, é a época orientalista, vocês já devem ter escutado falar. Então, é onde, assim, é o boom do Oriente no Ocidente. Então, os tapetes, né? As cerâmicas, as propagandas todas tinham aquela mulher sensual, propaganda de cigarro, então... Assim, tudo tinha um motivo oriental, né? E existia um tipo de atração muito, assim, forte, começou em Paris, que eram as feiras universais. Esse negócio é incrível, eu achei, assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu achei sensacional, assim, porque faz todo sentido, cria a ligação para mim, sabe, de como as coisas surgiram. Essas feiras universais eram assim, eles colocavam pavilhões de todos os países, e era em Paris, né? Então, óbvio que Paris queria mostrar o quanto eles estavam modernos em relação a um monte de coisa, artisticamente, belicamente falando também, porque era uma exposição mesmo. E aí eles traziam também quem? As coisas estranhas, né? Porque afinal isso chama atenção, né? Então trazia lá, vamos trazer aquele cara lá do Egito que, sei lá, eu não ouvi falar que ele encanta a serpente, aí começa a misturar tudo, que era da Índia, é do Egito, e vira uma salada, sabe? Tem relatos assim, que um cara super importante, eu não me lembro agora exatamente de que país do Oriente, mas era assim, um cara super importante do país foi para visitar essa feira. Quando ele chegou na feira, o cara anunciou ele como uma atração.
Olha só que viagem. Eu não sei se vocês já viram na internet aqueles zoológicos humanos que eles faziam com os negros. Vocês já viram isso, gente? É chocante isso. Chocante. Então, era mais ou menos isso que eles faziam com as coisas orientais. O que era bizarro, o que era esquisito, né, estranho. Jogava lá num canto essa mulher doida se mexendo. Eu vou mostrar para vocês. Olha o quadril dela, gente. Imagina aquela galera lá assistindo isso. A música tá colocada por cima, tá? Eu sei lá eu por quê. Acho que não tinha, né, também. Essa daí parece, né, pelo que eu vi na internet, era uma gauase. Eu não sei. Como tem essa... Eles ficam repetindo a cena, não dá pra entender o que que é contínuo, o que não é. Essa daí é a Loie Filler, é uma bailarina que se inspirou no Oriente, né? Bom, essas feiras, elas duravam 1 ano, gente. Nossa. Então, assim, é a fixação da imagem muito forte. Muitos relatos falam que, na verdade, as dançarinas que iam nessas feiras, elas eram da Argélia, elas chamam Ouled Nails. Essas mulheres, olhem só, ó. Ah, é sim. Então, elas são da Argélia, né? Que a Argélia era uma colônia francesa. Então, eu acredito que era mais fácil trazê-las mesmo. Então, assim, é muito confuso o que que era dança do ventre, o que que era Ouled Nail. Vocês vão ver. Nossa, que alegria. Nossa, super natural, né? Parece que foi colada depois na menina. Agora, assim, esse quadril choca as pessoas, né? Que não estão acostumadas, enfim, sei lá, que... Imaginam, as mulheres usavam espartilho, né? Nessa época. Aí um cara super visionário, assim, frequentava bastante Paris e tal, ele chamava Saul Bloom, ele é um americano, ele resolveu levar para os Estados Unidos. Vamos levar, né, essa coisa encantadora. Aí fez lá em Chicago as mesmas feiras mundiais e levaram as tais dança. Ah, vamos levar uma dança. Tem gente que fala que assim, ele não sabia como chamar. Como é que eu chamo essas daí que fazem isso daí? Aquela ali. Ah, dança do ventre. O cara falava em francês, dança do ventre, não sei o que. O que significa? Ah, belly dance. Então, acho que o nome, eles acham, né, que o nome surgiu nessa época aí, para poder, né, identificar. E eram muitas, né, porque tinham as argelinas, tinham as gauazes, tinham outras mulheres que se passavam por elas e nem eram, né. Começaram a se aproveitar da situação. Da fama, né. Então, assim, tinha de tudo e tudo era dança do ventre, né? Então, o nome foi ganhando esse poder, né? O egípcio, meninas e meninos, desculpa, o que aconteceu, né? É aí que, assim, tem um estudioso que chama Eduardo Said. Ele estudou essa época do orientalismo. É muito legal o estudo dele, é uma tese incrível. Ele escreveu vários livros. E ele fala que o Oriente, né, o Ocidente inventou uma imagem do Oriente, né? Então, o orientalismo é essa invenção. Lógico que eu estou sendo super sucinta, o cara falou muito sobre isso, né? Então, ele trouxe isso e foi incrível ele falar realmente sobre esse assunto, ele perceber, né, o quanto os franceses, os ingleses, os americanos estavam rotulando, né, olha, eles são dessa maneira, eles são eróticos, exóticos, enfim, a dança é desse jeito. O que acontece é que o próprio, né, o egípcio,
adquiriu essa imagem. Ah, eu sou assim, né? Acontece isso com a gente também, né? Acontece com todo mundo, na verdade. Na verdade, quando você vai falar de alguma coisa, você rotula, é óbvio, é uma maneira de linguagem, né? A gente não tem, como que a gente vai explicar o que é alguma coisa? Sim, você rotula. E aí, como é a Carol? Alguém pergunta pra Cíntia. A Carol é, sei lá, é doce, meiga, que são coisas que eu escuto de mim. Ai, nossa, olha, ela dança super bem, ela é maravilhosa. Ela é perfeita, ela é alta, que elas começam. Modesta, humilde pra caramba, assim. Enfim, aí eu escuto a Cíntia falar de mim, né? E eu falo, poxa, olha, eu sou mesmo. Caramba, não é que eu sou isso mesmo? Aí ela fala uma vez, fala duas, fala três. Nossa, eu sou isso mesmo, cara, eu sou alta, até alta eu vou achar que eu sou, né? Você acredita, né? Até eu acredito. E foi o que aconteceu com eles, sabe? Primeiro, assim, eles acreditaram que eles eram primitivos, que eles estavam atrasados, que eles precisavam dessa modernidade. Que imagina, a Europa é tudo na vida, eu preciso ser europeu. O balé é a dança. Até hoje eu escuto das minhas alunas e eu, quando posso, eu corrijo, tá? Que é uma visão assim, o balé é a dança fundamental. Não, gente, qualquer dança é fundamental. Essa visão que o balé é fundamental é totalmente eurocêntrica, sabe? Porque é a dança dos europeus. É a melhor dança que tem. Eu amo balé, vocês sabem disso. Mas assim, eu amo qualquer dança, sabe? Então é importante a gente ir tirando essas questões, sabe? Por que que eu valorizo tanto uma coisa que é do outro, não é minha? Por que que eu tenho que me adequar, me modificar? E eles fizeram isso, os orientais, os egípcios, nessa época, século XX, início do século XX já, existe uma revolução nacionalista, então eles começam a modificar toda a cara deles. Como é o egípcio? Tá. Então é uma identidade, né, que se cria. Essas são palavras que se usam hoje, que se usa hoje, né? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade da sua escola? Eu e a Val, a gente fica assim, né? Porque A nossa identidade do bolso. não é real. Então, assim, você adquire uma identidade, mas aí o que acontece? Você encaixota tudo ali, né? O hobby é isso. Gente, o hobby, o que é o hobby, né? Assim, é difícil falar, entendeu? Tanto. Eu entendo que é uma questão de sobrevivência cultural, enfim, empresarial, ok. Mas, assim, existe a formatação, ela acontece. Então, o Egito era como? Eles eram duas pessoas incríveis para o Egito, que era Kalsum, realmente eles acertaram, né, Val, em cheio. Sensacional, uma voz incrível. Mas por quê? Porque era uma pessoa humilde, ela representava o povo, sabe? E aí elevaram ela e ela realmente era uma mega artista. Kalsum, todo mundo que dança ou que ama a arte tem que conhecer essa pessoa, sabe? Ela já morreu, calma. É a música dela. O Reda, que é o Mahmoud Reda, né? Eles elegeram esses dois. O Reda é da dança e a Kalsum da música. O que o Reda fez? O Reda estudou em escolas britânicas. A gente estuda o Reda, né? Então, mais elaborados já, entende? Ele estudou em escola britânica, enfim, ele tinha todo um pensamento já, né? De Europa, né? De eurocentrismo mesmo. E aí, ele fez uma excursão para o Egito e catalogou todas as danças folclóricas
e trouxe isso para o palco. Até aí, ok, porque que legal, né? Fez o mesmo, a gente só conhece que existe a dança do jarro, Ragala, que mais? Melealaf, Falarre. Muitas danças do que a gente conhece foi porque o Reda trouxe. Ele catalogou, né? Mostrou. Só Bengala também, mas o Said, ele é muito estudado, não é só pelo Ureda. Tem coisa que é só pelo... O Ragala, por exemplo, é uma coisa que é a Ureda, né, Val? Não sei. Posso estar falando uma besteira, mas assim, o que eu já vi é pelos olhos dele, assim, pela a coreografia dele. Não, ele nunca vi ele com pandeiro. Enfim. E aí, ele colocou isso pra cena. Quando você tira algo, né, do folclore para a cena, tem muitas modificações. Ok, isso é fato, acontece mesmo. Mas ele colocou muita coisa baléstica do balé. Então, os saltos dele enormes, sabe? Coisas que um egípcio, uma ponta do pé esticadinha, né? Uma postura de corpo. Cenicamente falando, ok, só que lembrando que a gente está falando, ele está representando uma nação. Esse é o egípcio. Não, esse não é o egípcio. Esse é um dançarino, certo? Então, assim, levou muitos anos para o Ureda assumir. Ele tem uma entrevista dele que ele fala, realmente, era uma representação, né, artística, uma folclorização. Legal, ok, mas assim, na época e até hoje, as pessoas acham que isso é isso. Então a dança do jarro é aquilo que o Ureda faz? E é isso que as pessoas até hoje pensam, certo? Eu vou mostrar o Ureda para vocês. O Ureda tinha uma companheira que era a Farida Farmi. A Farida, ela era tipo primeira bailarina, era muito balé. Sabe, era bem igual assim a ideia. Olha a organização cênica, é super balé, né? Assim, de pose final. E é o que a gente usa hoje também. Não tô assim julgando, sabe? É só constatando mesmo que vem daí, né? Tem um historiador também muito famoso que chama Anthony Shea, e ele fala assim que Ureda, 4 coisas aconteceram a partir do Ureda, que é assim, os homens desapareceram da dança, eles aparecem como homens, óbvio, calma, deixa eu explicar direito. Essa dança é folclórica, existe homem, mas, por exemplo, a dança do ventre, a dança que era dançada, que quando eu falo dança do ventre, a dança que era dançada no Egito, e é ainda a dança popular de rua, homem dança. Com quadril e tudo, vocês podem procurar na internet, Shabi, põe Shabi, lá vocês vão ver um monte de homem dançando. Eles têm mais quadril nos homens do que nas mulheres. Sim, eles dançam mesmo, ondulação e, sabe, camelo, faz tudo 8 para baixo, enfim. E os homens dançavam muito, então a partir do Ureda, não, homem tem que dançar só quando for papel de homem, né? Que é isso, a virilidade do bastão, né? Aí outra coisa que aconteceu, os movimentos foram higienizados, ele coloca dessa maneira, menos sensuais, tirou um pouco da sensualidade, né? Uma coisa mais... O uso do grupo ao invés de solo, porque a dança do ventre, né, do início, ela era solo, mais solo do que grupo, tá? E colocou a dança para o cinema, então começou a difundir isso muito. Eu vou mostrar um vídeo do Ureda e da Farida para vocês verem, que legal. É a época do cinema egípcio, né? E tem muitos filmes na internet, muitos mesmo, que é 1930 até 1959. É a Era de Ouro, né, que a gente fala. 59. Então passou a Segunda Guerra Mundial, tem isso. Sim. E aí,
Então, algumas pessoas falam que o Egito fez toda a fama dele de país da dança do ventre por conta dessa força midiática que ele atingiu, né? Então, ele conseguiu ir para o cinema, ele conseguiu estabelecer todas essas regras da dança. Então, assim, tem muitos países árabes, quase todos, que falam a língua árabe, são considerados árabes, né? Os países. Tem dança do ventre, quase todos eles têm, se não todos, sabe? Mas o Egito é a referência, né? É o que a gente conhece de dança, enfim, por conta dessa força que eles tiveram, dessa identidade que eles criaram. Viu, Val? Precisa. Do nacionalismo, né? Exatamente. Então, assim, o Anthony Shea chama essa questão deles se apropriarem dessa imagem de autoexotismo. Ele usa esse termo. Eu acho bem legal, assim, de pensar o quanto você se apropria da imagem que o outro tem de você, sabe? Já tem outros historiadores, né, que colocam isso como uma questão de sobrevivência, ambivalente também, assim. Eu finjo que eu sou o que você acha que eu sou para que eu esteja aqui. Existe isso também, né? Uma conveniência. Eu acho super, porque existe um discurso de, coitado do Oriente, assumiu essa imagem, mas não, gente, né? Uma questão de conveniência, de sobrevivência, e todo mundo está indo junto, sabe? Que eles adquirem ainda essa imagem, é fato. A música no Egito está cada vez mais ocidental, né? A gente vê isso. Então, é um negócio que não para, cada vez mais, tá? Aqui no Brasil chegou com a Clone, novela Clone, que trouxe mesmo a dança do ventre, né? Eu fazia antes da novela, mas era muito difícil de achar. Foi em 2009 a novela, né? E assim, a imagem que eles trouxeram da dança do ventre também foi a imagem da dança dentro de casa, enfim, ok. Era a imagem que se tinha no Egito também. É a mesma imagem, essa imagem do cinema, de uma mulher com ciúme da outra. Era isso que se via na novela, não era? Eu não me lembro direito. A dança para o marido, né? Isso daí é um apelo comercial da dança do ventre, até hoje tem, normal, né? A gente escuta isso toda hora. E, assim, nos países orientais tem essa questão do público e do privado. De fato, as mulheres dançam para os seus maridos, mas e daí, né? Não tem nada a ver, gente. Mas o engraçado é que hoje, quando a gente fala que é dança do ventre, você dança com seu marido, parece que o intuito é só condicionar a razão. Só isso, fazer uma arte, eu aprendi a dançar para o marido. Sim. Muita gente vê dessa forma ainda, né? Então, olha, em 2005, eu escrevi uma monografia sobre isso. Lá, porque lembra que eu já falei que eu fui super revoltada e tal, né? Queria matar a Jade, mentira. Jade era do Clone, a personagem do Clone. A Giovanna Antonelli. Não, mentira. Porque assim, saía em revista, ó, eu tenho aqui, depois eu posso mostrar se vocês quiserem, mas saía. Ensinava a dançar em revista. Imaginem, você vê uma foto e descrevendo como é que você tinha que fazer um 8 para baixo. Ó, estimule mais o seu prazer. E aí era um artigo sobre dança do ventre. Isso era muito comum, saía em todas as revistas. Ó, uma coluna falava da dança do ventre, a do lado striptease e a do lado de pompoarismo. Tudo a mesma coisa. Tudo no mesmo saco. É isso aí, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que... E por quê, gente? Porque isso existe, ponto. Eu sei que todas as mulheres se incomodam com isso, todas as minhas alunas falam a mesma coisa. Eu escrevi, eu queria me descabelar no momento, sabe? Eu vi as minhas professoras da faculdade
rindo disso aqui, porque é de rir mesmo. Eu me incomodava, porque era a minha vida, sabe? Mas a gente está em 2016. Já se passaram muitos anos e é a mesma coisa. Não mudou. Então, eu mudei o meu olhar para isso, sabe? Porque isso é fato. As pessoas olham para a dança do ventre dessa maneira. É verdade. Lá no meu serviço, quando eu falei que estava fazendo a dança do ventre, aí uma amiga me perguntou, para que homem você vai dançar? Ela perguntou isso para mim. Pois é, então, eu falava que eu fazia balé, ia na balada e conhecia alguém, e o que você faz? Eu sou professora de balé, né? É melhor. Eu estou falando dança do ventre, não para casamento. Isso aí. Então, assim, Mas foi estranho, né? não, é comum, gente, é comum, acho que todas nós, né? Todas já passaram por uma situação dessa, todas. O homem falar. Né? Já aprendeu a dança dos 7 véus? Tudo esse raio nessa dança. A dança dos 7 véus tem uma história. O Oscar Wilde, ele fez uma representação, sei lá. Ele escreveu Salomé, da Bíblia, só que ele quis dar uma enfeitadinha e colocou ela dançando. Só, dançando, nada mais. Aí quando ela foi para o cinema ou para o teatro, agora não vai me falhar a memória, não me lembro. Colocaram ela fazendo dança do ventre e dos 7 véus ainda, porque tinha que ser uma coisa bem forte. E acabava numa striptease, porque ela estava sem roupa embaixo, ela ia tirando os véus até ficar sem nada. É daí a confusão toda, sabe? Enfim. É possível dançar com 7 véus? Claro, a gente dança com 1, dança com 2, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 100. O Boy Filler também tinha tanto tecido lá, ninguém Exatamente. Então, assim, sabe, as pessoas se apegam a essas coisas. Óbvio que tiveram muitos signos, né? A dança, de novo, essa cara que foi. Por que foi mostrada dessa maneira nas feiras? Foi essa cara que veio para cá e que é assim, que tem, né, essa ideia. Então, é uma imagem já há muito tempo fixada, sabe? Você fala, já pergunta, mas você dança com a cobra? Você já queria ir pra estar? Então, assim, meninas, eu acho que pouco a gente tem a fazer, né, em relação a isso, a não ser nos assumirmos, sabe? Eu danço mesmo, eu danço, tudo bem. Qual? É uma dança super artística, se você quiser, você pode ir lá conhecer. Você conhece a história? Olha, é isso, e conta um pouquinho, sabe? Porque, na verdade, a gente tem que se orgulhar dessa sobrevivência dela, porque a história dela nada tem de fantástica. Tem alguma coisa de fantástica? A história que eu contei para vocês é fantástica. É história real de mulheres que batalharam, né, para sobreviver e para que a dança sobrevivesse também. É uma dança como mesmo método de vida, assim, tipo, eu preciso da dança para viver, que nada mais é do que a gente. Para que a gente usa a dança? Para isso também. Então, eu acho que a gente precisa tirar essa magia toda. Ai, olha, para de falar isso, que a dança do ventre, ela vem lá dos primórdios. Todo mundo já ouviu isso, certo? Quando vocês ouviram que eu ia falar sobre a história da dança do ventre, vocês acharam que eu ia falar daquela antiga que as pessoas falam, que é do Egito faraônico? Alguém? Achei que você ia abordar as invasões. Sim. Porque essa é a dança do ventre, gente. É essa. Do francês, do inglês, do brasileiro. Sabe que tem uma tese de doutorado aqui da Roberta Salgueiro, que eu vou indicar para vocês, que ela fala que quando ela perguntou para as brasileiras qual eram as bailarinas que elas tinham como referência de dança do ventre, de dança oriental, a maioria delas listou, né,
bailarinas brasileiras. Ou seja, é uma dança nossa. Essa dança que a gente faz aqui, ela é nossa. A dança que a Dina, a Aranda faz no Egito é delas. A gente, óbvio, olha, se influencia. Mas a dança do ventre, ela não tem lugar, ela é de vários lugares, entendeu? Eu acho isso lindo, eu fico arrepiada de falar isso. Porque é isso que é o bonito da história da dança do ventre. É o quanto ela é assim... Ela influencia e ela é influenciada. Tem alguma coisa nela que eu seria super... Né, aí sim eu seria arrogante de tentar decifrar, que todo mundo se encanta, que as mulheres do mundo se encantam. E aí deve ser assim para cada uma é uma coisa, sabe? Agora, se ela devolve pra gente a liberdade de até sexual, no sentido da movimentação do quadril, da movimentação dos braços, ela devolve isso pra gente, né? Ela resgata. Ela traz um monte de questões que são muito individuais. Não é para o outro que você vai fazer a dança, é para você. Para você ficar melhor, para você se sentir mais poderosa, enfim, para você se sentir você dentro desse mundo, entendeu? Mas, então, assim, é muito de cada uma, sabe? Então não interessa muito o que o outro acha da dança do ventre, sabe? Eu penso assim. Eu só acho que a gente tem que entender que toda vez que a gente fala de sexo, sexual, sensualidade e até o feminino, tem tabu, tem olhar ruim, negativo. Essa pessoa que fala isso pra você, ela tem inveja. Ela tem de você poder... eu vou me dar o direito de fazer isso. Se expressar, né? Se expressar. A dança é uma forma de expressão. E eu acho que a dança do ventre é uma forma de expressão, como a Carol falou, os homens dançavam, mas é uma forma de expressão muito feminina, por conta desses movimentos que a gente conhece, arredondados, e que devolve pra gente, né, esse ser feminino. Então, assim, é genuíno que vocês se incomodem. Imagina, eu já falei cada coisa, gente. No podcast, só falta eu morrer lá, né? Falando. Hoje eu teria outro discurso já. Mas que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente aprende. Eu vou sair daqui com outras ideias na minha cabeça, com certeza. Então, por isso que eu gosto de dar essa palestra. Muito. Sempre falo uma coisa diferente. Então, assim, eu sempre me incomodei muito, me incomoda essa questão do estereótipo, da dança só sexual, porque ela pode ser tudo isso, mas ela tem tantas coisas para ser também, entendeu? Mas é normal que as pessoas pincelem uma coisa. E o que vai pincelar? O sexual, porque é onde pega. Gente, é onde pega na nossa cultura. Infelizmente, nós somos pessoas tolhidas sexualmente falando. É fato, é isso. Temos ser um país tão, né, Liberto. né, outro dia eu até postei isso. Machista. Os Mulher não shorts cobrem, pode. deixam a bunda pra fora, né? Então, assim, há uma questão de, a gente pode, né? É um país, as mulheres são muito livres, só que não. Não é bem assim. É só um discurso vazio. E aí é onde a dança devolve isso. Então, quando a pessoa falar, você vai falar, vamos lá comigo. Porque quanto mais mulheres experimentarem, né, mais a gente vai ter, assim, parceiras para dar força, para continuar, para sobreviver, para a gente poder ser livre de verdade, né, não ficar julgando o outro. Né? Toda vez que eu falo assim de dança, eu lembro o quanto eu já julguei muito, né? Mesmo. Ai, mas por que fica dançando com essa roupa? Não percebe que atrapalha a imagem da dança? E já falei isso pra caramba, entendeu? Hoje eu tenho um outro olhar a respeito disso, sabe? Eu acho que existem muitas danças do ventre. Ó, aqui no Brasil, por exemplo,
extremamente erótica. Existe essa. Essas pessoas que falam isso também não é à toa, porque existe. Existe aquela exageradamente etérea que se aproxima ao balé. Não existe, gente? As pernas altas, né? Umas coisas assim que você fala, nossa, é uma fada, é um anjo, é o quê? Entendeu? E existe bailarina comum que tá aí dançando, que tá querendo atrair o olhar do outro, enfim, que tá querendo chamar o outro para a cena. Então, se somos muitos seres pensando completamente diferentes, sentindo coisas diferentes, por que não vamos dançar de formas diferentes? Não deixa a outra que está lá fazer o que ela quer fazer, entendeu? Hoje eu penso assim, não pensava. Me doía ver. De verdade, porque eu queria elevar, eu entrei para a faculdade porque eu queria o reconhecimento da dança do ventre. Ai, gente, é o máximo isso, né? E não tive, e não vou ter, porque esse reconhecimento é meu, entende? É meu. Então, esse reconhecimento é meu e de cada uma de vocês. Então, assim, não esperem que as pessoas vão amar a dança do ventre, sabe? Porque a gente acha que se indigna um pouco, porque quando a gente começa a estudar e conhecer e ver que é um universo tão maravilhoso, tão rico de arte, de tudo, você fica muito indignado de as pessoas falarem, não entenderem, acharem só aquilo, Isso indigna a gente, mas a gente tem que ter paciência, porque, por exemplo, se a gente coloca no YouTube mesmo alguma coisa de dança do ventre, a gente vê coisas bem erotizadas. Então é o que a maioria das pessoas tem acesso. Então, bem que você falou, convida a pessoa para vir assistir um espetáculo, para vir dançar, para vir conhecer e ver que não é só aquilo, né? Muito mais que aquilo. Quando tiver oportunidade, dancem sim, né? Tipo, as alunas falam às vezes, nossa, me chamaram para dançar na empresa, sei lá, né? Óbvio, não festa de empresa, aquelas coisas bizarras que todo mundo bebe. Mas assim, uma festa, sei lá, um sarau, uma coisa diferente, né? Na empresa e tal. Meu, bota um vestido e vai. Não usa a roupa comum, porque já vai quebrar, sabe? Já vai... Hã? Isso é dança do ventre? É. Por que não? Entende? Então, vai fazendo umas manobras, sabe? Entrando por outros lugares, né? Agora, tem uma coisa assim que, para finalizar, eu queria dizer que, assim, hoje eu entendo que a dança oriental, e isso é uma classificação minha, ela é outra coisa. Ela engloba a dança do ventre, mas ela tem um pensamento de unidade, que é oriental. Eu não vou poder entrar nisso porque é longo, e eu e a Val, a gente vai dar uma palestra sobre corpo e espiritualidade, que nada tem a ver com religião, tem a ver com isso aqui, da unidade do ser, então de você estar totalmente presente naquilo que você está fazendo, dançando, falando, conectado. Então, para mim, a dança oriental, ela está dentro da dança do ventre, mas ela tem essa outra questão do ser, do pensamento oriental. Porque a gente foi muito seccionado, assim, a gente foi muito dividido. Então, o racional fica aqui, o emocional aqui, o não sei o que aqui. E aí você se perde para acessar as coisas, né? O oriental, ele tem uma visão mais de unidade de todo. Então, o que eu estou estudando mais profundamente é essa dança, sabe? Que tem essa unidade. E a linguagem dança do ventre é perfeita, porque eu posso falar o que eu quiser, expressar o que eu quiser, comunicar o que eu quiser. Por exemplo, eu amo balé, mas eu não poderia fazer nada de quadril no balé, né? Tem uma limitação. Na dança do ventre não tem limitação. Você faz o que você quiser. É bonito demais isso, gente. Perfeito. Entendem? Então, assim, falar de dança oriental, aí já a gente pega outra coisa, tá? E aí eu posso falar das culturas mais primitivas, posso fazer uma alusão com aquelas danças que eram para ritual, enfim, mas como uma semente, uma inspiração.
Mas isso não é dança do ventre. A dança do ventre é essa, nua e crua, sabe? E linda, né? Carol, me fez pensar naquilo que você postou que eu achei lindo, maravilhoso do vento. Ah, sim. Você falou isso e eu lembrei, né, dessa questão espiritual, assim. É bem marcante pra mim isso. aquilo que você escreveu, gente. É bem isso porque traz essa questão da natureza, aproximação com a natureza, né? Mas essa dança, gente, não é comercial. Eu, a Val e até a Bru, a gente saiu completamente do mercado de dança do ventre. A gente saiu. Porque não tem a ver, sabe? Não combina, não fala o que a gente quer falar. A gente quer falar outra coisa, entendeu? Então, assim, é um passinho de formiga. Mas, assim, tudo bem, porque o mercado, ok, mas essas experiências de vento, é incrível isso, você vivenciar isso, sabe? Poxa, a dança me trouxe isso, essa conexão, enfim, são tantas as respostas, sabe? Tem uma frase aqui que eu guardei pra vocês, que eu ouvi hoje. Tem um cara que chama Flávio Siqueira, agora eu tô viciada nele. Eu descobri ele terça-feira. Já vi tudo dele. Então, enfim, assim, são pessoas que falam coisas totalmente fora da curva, sabe? E a gente vai procurando. Ele fala assim, ó, entre o mundo que você vive e o mundo que vive em você, em que ponto você está? Quem é você no meio disso tudo? Eu acho incrível isso, gente, né? Porque o significado dessa dança, ela é só seu, só sua. É só pra você, né? Eu acho que é muito forte isso, assim. Isso é bom a gente ter para quando acontecem esses casos, para as pessoas, né, falarem essas coisas que a gente se incomoda em relação à dança, é pensar no que ela é para você. Porque houve um tempo em que a gente ia praticamente armada a dançar. É. A gente queria se defender desse pensamento e também se defender porque, claro, que as pessoas às vezes confundiam as coisas e rolava uma invasão. Então, assim, a gente se armava de todas as formas. Se armava quando ia falar da dança, se armava quando alguém tocava nesse ponto de forma que nos sentíamos ofendidas. Então, você queria provar para aquela pessoa que não era aquilo. E assim, eu acho que a gente tem, né, que essa dança é para mim, já vai me bastar nesses casos. A minha arma é a própria dança. Não preciso mais ficar defendendo a dança dessa forma. Eu defendo ela dançando, eu defendo ela vivendo a dança. Não preciso mais ir armada para os lugares. Levar a palestra da Carol e falar, assiste isso aqui. Senta aí. Senta aí e escuta. O que é essa dança? Mesmo porque a pessoa vai falar que é o pensamento dela, você não vai mudar o pensamento dela. Você pode dizer o que quer que seja, pode dar palestra, pode falar o que for, que é dela, né? O problema é dela. Sim. Então, O problema não está na dança, o problema está na pessoa que olha dessa forma, né? exatamente. E se eu disse aqui, a dança é sobrevivente e ela se modifica e é influenciada o tempo todo e vai mudando, né? Quem está construindo a dança do ventre de agora somos nós. Então, qual é a dança, né, que a gente quer construir? Isso é legal de pensar. É aí que eu posso modificar, é só aí. O resto esquece, entendeu? Então, é essa dança que eu quero viver, sabe? Mesmo. Tem uma coisa incrível, assim, que... Vocês viram no Facebook aquele estrangeiro que escreveu uma carta para o Brasil? Isso foi super criticado e blá, 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 e as pessoas entram. Enfim, não vou nem entrar, só vou falar por cima. É um estrangeiro, escreveu uma carta falando sobre o Brasil. Interessantíssima, um olhar de fora, ué. Você vai comprar tudo que ele disse? Não, mas você vai ouvir, né? Só isso. Ele disse que somos extremamente vaidosos. Aí, quando ele falou isso, dá até um negócio assim. Gente, somos extremamente vaidosos. E é por isso que a dança,
Quando a gente vai assistir dança do ventre fora, a gente fala, caraca, mas precisa enfiar tanta coisa no corpo, na roupa, não sei o quê, na cara, na unha, não sei o quê. Mas tem muito a ver com a gente, sabe? Com o que somos, no olho, no cabelo, no olho, na cara. Então, assim, agora eu olho assim, entendi o que o outro falou do país, tô vendo. E aí começa a se olhar e ver, sabe, o que é interessante de continuar reproduzindo, o que não é. Mas é só pra você, entendeu mesmo? Porque é a única maneira que a gente tem de fazer essa dança movimentar e modificar. Certo? Eu só queria mesmo finalizar passando a bibliografia para vocês, porque eu acho importante que vocês tenham esse estudo, sabe? Assim, em português, tem que ler mesmo, o doutorado da Roberta Salgueiro. Chama Um Longo Arabesco. É desse tamanho. Mas é incrível. E tem disponível na internet, sabe? Aproveita. Ela fala de tudo que eu disse aqui, ela assim fala com cada detalhe. É muito gostoso de ler, sabe? E em português, que é uma coisa que não tem. Certo? Então, a Roberta, a Márcia Dib, Dançar a Vida. Esse livro é sensacional. E você tem que ler. Filosofia pura sobre a dança como comunicação, do jeito que a gente estava falando aqui no final. Dançar a Vida. A música árabe, expressividade e sutileza. E aí esses dois são em inglês, certo? Que é A Trade Like Any Other, que é muito legal, depois vocês podem copiar em inglês. E esse aqui que é A Serpente do Nilo, que é muito legal também. Esse daqui, ele é mais romântico. Esse aqui é cru, nu e crua. Certo? Então, assim, muito obrigada. Eu adoro. E faz todo sentido quando vocês prestam atenção do jeito que prestaram. Obrigada, viu?